reverendo diácono, estimado seminarista, amados irmãos e irmãs aqui presentes, aqueles que estão acompanhando esta Santa Missa pelas mídias digitais da nossa paróquia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, celebramos neste domingo a solenidade da Epifania do Senhor, que é um mistério da manifestação do Senhor Jesus Cristo a todas as nações, e não somente ao povo de Israel, não é? E essa manifestação do Cristo a todas as nações, não é? Está representada pelos magos, não é? Conhecidos, segundo a tradição, com os nomes, não é, de Melquior, Gaspar e Baltazar, não é? Os três reis magos. E conforme nos relata as Sagradas Escrituras, eles vieram do Oriente para adorar o Rei dos Judeus, não é? O Cristo, o nosso Salvador. E o evangelista Mateus, queridos, que narra este acontecimento, ressalta, não é, como eles chegaram a Jerusalém, não é, seguindo uma estrela, não é, vista surgir e interpretada, né, como um sinal do nascimento do rei que é anunciado pelos profetas, né, o Messias, né, o Messias, o rei de Israel. Mas tendo chegado em Jerusalém, os magos eles precisaram, né, de indicações dos sacerdotes e também dos mestres da lei, dos escribas, para conhecer exatamente o lugar, né, que deviam ir, o lugar onde o Cristo, o Messias, né, havia nascido, em Belém da Judéia, a cidade de Davi. Queridos, vejam, o itinerário, né, percorrido pelos magos do Oriente em direção, não é, ao Cristo, essa caminhada, não é, reflete a caminhada dos pagãos, não é, que os pagãos percorreram para encontrar Jesus, não é, para encontrar o Senhor. Vejam, chama a nossa atenção nesse evangelho a disposição dos magos, né, que deixaram tudo, né, se arriscaram para poder procurar o Rei dos Judeus, né, o Senhor Jesus Cristo. Eles viram a estrela e deixaram-se guiar por aquela luz, né, e vão ao encontro de Jesus. Queridos, esses magos, quando nos fala o Evangelho, provavelmente eles eram astrônomos, não é? Eles tinham observado surgindo um novo astro no céu, não é? E tinham interpretado esse fenômeno como anúncio do nascimento de um rei, né? E precisamente segundo as Escrituras do Rei dos Judeus, conforme relata, né, Números capítulo 24, versículo 17. Por isso eles puseram-se a caminho, né? E na realidade, queridos, esta luz de Cristo, né, esta luz de Cristo se manifestou, né, na mente, na inteligência e também no coração daqueles homens, né? Imbuídos pelo Espírito, eles vão ao encontro constatar, testemunhar, né, que o Rei de Israel, o Rei dos Judeus, o Messias, o Salvador, havia nascido, né? Havia nascido e já estava presente no meio de nós. E como eles estavam, né, à procura de um recém-nascido, o Rei dos Judeus, parece normal que eles fossem a Jerusalém, né, a cidade régia de Israel, e entrassem no palácio do rei, né, no palácio do rei Herodes. Certamente eles presumiram, né, que ali no palácio havia nascido o rei de Israel, né? Onde mais poderia nascer o rei? Né? No palácio, não é verdade? Por isso que eles vão até o rei Herodes, não é? Mas, queridos irmãos e irmãs, para encontrar, né, definitivamente
a estrada que os levaria ao verdadeiro rei, eles precisam, antes de tudo, as indicações das Sagradas Escrituras. Então, convoca-se os sacerdotes, os mestres da lei, não é? Para que orientem, à luz da palavra, daquilo que já havia sido anunciado e profetizado a respeito do nascimento do menino Jesus, para que eles sejam orientados e, de fato, se dirijam até a cidade de Belém da Judeia, para constatarem, testemunharem o nascimento do Cristo, né? O nascimento de Jesus. E os magos, queridos, eles questionam, né, sobre o local onde deveria nascer o menino, né? Eles vão a Jerusalém porque certamente imaginavam que o rei de Israel nasceria lá. E por isso eles perguntam: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Né? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Viemos adorá-lo, né? Reverenciar o Rei, o Salvador, o Cristo, né? Mas, queridos, observemos a reação, né? A pergunta dos magos. Herodes, ele demonstra perturbação quando foi avisado pelos magos sobre o nascimento do Messias, não é? Ao saber, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém, né? Vejam, queridos, essa perturbação de Herodes, essa inquietação ao tomar conhecimento do nascimento do Messias, ou seja, essa perturbação perante a notícia do nascimento, não é? De um misterioso pretendente, né, ao trono real, era certamente compreensível. Naquela circunstância, Herodes se sente afrontado, né? O rei sou eu, mas como assim? Né? Como assim? Né? Então ele demonstra insatisfação, curiosidade, né? Curiosidade para saber de fato o que está acontecendo, porque ele não queria abrir mão do seu trono, né? Não queria abrir mão do seu trono. E aí ele mostra interesse pelo menino. Ele diz: olha, convoca todos, né? Vamos ver como o que diz a Escritura, manda os reis, mas diz assim: olha, vocês vão, quando vocês chegarem lá e verem o menino, voltem, né? E me avisem, me contem tudo, porque eu quero ir adorá-lo. Eu também quero ir adorá-lo, não é? Mas, queridos, ele mostra interesse pelo menino não para adorá-lo, não, mas porque ele queria matá-lo. Ele queria assassinar Jesus, como ele faz, inclusive, depois, não, inclusive essa semana nós celebramos a festa dos Santos Inocentes, né? Todas as crianças até 2 anos de idade que foram assassinadas, né, a mandato do rei, porque ele justamente existia essa preocupação, né, de que o rei de Israel tomaria o seu trono. Coitado, eu não sabia que o reinado de Jesus não é o reinado deste mundo, né? Isso é uma diferença muito grande em relação ao reinado deste mundo e ao reinado do Cristo. Queridos, e é interessante notar que em Jerusalém, não é, a estrela tinha desaparecido por completo, não é? Tinha desaparecido por completo. E depois do encontro dos magos com a palavra, eles foram instruídos, não é? Eles foram instruídos a respeito da profecia do nascimento de Jesus em Belém. A estrela resplandece de novo para eles. Né? A estrela resplandece de novo para eles. E o texto bíblico nos diz que, referindo-se à reação dos magos, que ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma grande alegria. Né? Sentiram uma grande alegria. E né, certamente a alegria, né, do homem que foi atingido, né, no coração pela luz de Deus, né, pela luz do Cristo. E sendo iluminado por essa luz, né, renovado no coração a fé, a esperança e o amor. Queridos, o texto do Evangelho ainda diz que quando eles entraram na casa, no estábulo, eles viram o menino com Maria, a sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Eles só queriam adorar o menino, né? Eles queriam adorar o menino. Vejam, eram homens sábios, né? Homens sábios, certamente possuíam uma boa reputação do lugar de onde eles vieram, mas certamente a verdade que eles procuravam, né, e toda a sabedoria, eles só encontraram sentido naquilo que eles procuravam, na sabedoria que eles procuravam, na verdade,
no Cristo, no recém-nascido, né? No Messias. Ali sim, né? Na humildade, na simplicidade de uma manjedoura ou um dos braços da Virgem Maria, estava a verdade, estava a luz, né? A salvação. E por isso eles se dobram, eles se curvam, eles adoram o menino Deus, né? Eles adoram o Senhor. Queridos, a adoração de Jesus por parte dos magos, né, é reconhecido como um cumprimento, né, das escrituras proféticas, como nós lemos na primeira leitura de hoje, né, que diz: os povos caminham à tua luz e os reis ao clarão da tua aurora, trazendo ouro e incenso e proclamando os louvores do Senhor, né? Então, nesse gesto, nessa busca, nesse encontro, nesse anseio de estar na presença do Rei, nós vemos um cumprimento da profecia de Isaías, não é? O Rei, não é? O Rei será adorado, não é? Será reverenciado pelos magos. E na presença do menino Jesus, os magos, não é? Eles fazem uma prostração, ou seja, que é uma homenagem, né, que se presta a um Rei e Deus, né? Afinal, não estão diante de um menino qualquer, né? É o Rei de Israel, é o Salvador, né? É o Messias prometido, né? Messias prometido desde o Antigo Testamento. E a partir disso, queridos, pode-se explicar o significado das oferendas, não é, que eles trazem consigo para apresentar como presente para o menino Jesus. E vejam, não são presentes práticos, não é verdade? Ou seja, presentes que pudessem, talvez revelar-se úteis naquele momento para a Sagrada Família. Eles não trazem, de repente, um sabonete, né, uma fralda descartável, eles não trazem uma roupinha lá para o berço, para a manjedoura, eles não trazem nada disso, né? Não trazem. Mas, queridos irmãos, eles apresentam a Jesus dons e presentes que exprimem, não é, o reconhecimento da dignidade real, né, daquele a quem eles oferecem aqueles dons e aqueles presentes, né? O reconhecimento da grandiosidade, né, da dignidade real de Jesus. E nos três presentes, a tradição da igreja viu representados os três aspectos da vida de Cristo, né? O ouro indica a realeza de Jesus. Jesus é rei de Israel, né? É o Messias, o ungido. O incenso, a sua divindade, ele é verdadeiramente Filho de Deus, concebido por obra do Espírito Santo, então ele é Deus e homem verdadeiro, então deve ser adorado, né? Deve ser adorado. E a mirra, revelando o mistério da sua paixão, o modo como Jesus entregaria a sua vida para redimir a humanidade inteira, né? Não somente os judeus, como também a todos nós, né? A todo o povo, a todas as nações. Inclusive, queridos, o evangelista São João nos mostra que para ungir o corpo de Jesus, né, depois da crucifixão, em que desceram ele da cruz, Nicodemos, ele fez uso da mirra, né, para envolver o corpo de Jesus, para depois sepultá-lo, né? Então, vejam, tem tudo a ver, né? Ou seja, uma prefiguração, né? O presente, a mirra oferecida a Jesus enquanto dom, foi uma prefiguração do seu sacrifício, da sua morte, né? Da sua entrega, da sua paixão. Queridos, e todos esses dons, esses presentes oferecidos a Jesus pelos magos, simbolizam a verdadeira adoração, né? A verdadeira adoração, a verdadeira referência, o verdadeiro reconhecimento, né, da dignidade, da dignidade real de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E o Evangelho esclarece que depois de ter encontrado Jesus, ter ofertado os presentes, os magos, eles regressaram ao seu país, mas eles foram avisados em sonho que não deveriam voltar até Herodes, não é? Porque Deus sabia o que estava no coração daquele rei cruel, né? Ele queria matar Jesus. Então, eles são alertados em sonho: voltem por outro caminho, né? Voltem por outro
caminho. E esta mudança de caminho, queridos, interessante, né? Ela pode simbolizar também, né, a conversão, né, daqueles que encontraram Jesus, que encontraram o Senhor, né? Daqueles que de fato se colocaram na presença do Cristo e deixaram que suas vidas fossem transformadas por Ele. Não tem como você fazer encontro com Jesus, queridos, e voltar e continuar, né, caminhando pelo mesmo caminho. Não tem. Esse encontro, ele gera mudança, gera conversão, gera transformação. É claro, desde que haja abertura de coração, não é verdade? Desde que haja essa disposição interior e o desejo de viver a santidade de vida, né? Então é exatamente isso que aqui que simboliza, que pode simbolizar, né? Então, queridos, quando se encontra Cristo, quando se acolhe o Evangelho, né, a vida muda, nós somos verdadeiramente transformados pela palavra, não é verdade? Somos verdadeiros transformados, e esse encontro nos estimula a partilhar, né, com o nosso testemunho de vida, o amor de Deus que nós encontramos, né, que nós experimentamos nesse encontro tão extraordinário, tão especial com Jesus. Queridos, muitos viram a estrela, né? Mas só poucos compreenderam a sua mensagem. Os magos compreenderam, porque se deixaram iluminar, né, pela luz do Espírito Santo, não é verdade? Vejam, aqueles que eram estudiosos das Escrituras, os mestres da lei, os fariseus, que conheciam perfeitamente a palavra de Deus, eles foram incapazes de reconhecer naquela luz, naquela estrela, né, no anúncio, o nascimento de Jesus. Foram incapazes, insensíveis, né? Insensíveis. Santo Agostinho, queridos, diz inclusive em relação ao comportamento e essa insensibilidade dos mestres da lei, dos fariseus, né, de perceberem, né, de notarem de fato que Jesus havia nascido, o Messias, o Rei de Israel. Ele diz o seguinte: enquanto eles davam instruções, porque foi isso que eles fizeram com os magos, né? Dizendo, olha, inclusive nós ouvimos no Evangelho a palavra que diz, em Belém, eles responderam, em Belém na Judeia, pois assim foi escrito pelo profeta, e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Esta foi a instrução dos mestres da lei, dos fariseus, né? Então, enquanto eles davam as indicações, as instruções aos romeiros, aqueles peregrinos, né, que estão à procura do rei de Israel, que estão a caminho, diz Santo Agostinho, eles permaneciam inertes e imóveis, embora conhecessem, soubessem, né, de que de fato o menino havia nascido, ou nasceria em Belém, né? Eles permanecem inertes, imóveis, não vão à procura de Cristo, né? Não se colocam a caminho, não querem acolher, né, o menino Deus. Queridos, estes estudiosos da palavra de Deus não se deslocaram, não caminharam ao encontro de Jesus, eles não alcançaram a luz do mundo, né? Enquanto os magos deixam-se guiar, né, pela luz do menino e reconhecem no Cristo, né, o Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, como nós rezamos no credo, né, niceno-constantinopolitano. Rezaremos daqui a pouco, né? Queridos, com essa liturgia belíssima, né, da Epifania de Jesus, nós também somos convidados a oferecer a Jesus neste dia os nossos presentes. A gente está sempre pedindo presente a Jesus, não é verdade? Está o tempo todo. Pede saúde, pede bênção, pede graça, pede cura, pede tanta coisa. E quantos presentes, né, quantas graças o Senhor nos concede todos os dias. E quais são os presentes que você tem oferecido para Jesus? Quais são os presentes que você trouxe hoje para colocar diante do altar do Senhor? Né? Quais são os presentes? Queridos, é preciso que nós, de fato, entendamos que, evidente, Jesus
não precisa, né, dos nossos presentes. Ele não precisa, né? Mas nós devemos sim nos aproximarmos da sua presença e ofertarmos a Ele tudo o que temos e tudo o que somos. Ofertemos ao Senhor nesse dia, queridos, o ouro da nossa fé, da nossa confiança, da nossa esperança em Deus. Ofertemos ao Senhor neste dia, queridos irmãos e irmãs, o incenso, né, da nossa adoração sincera, né, da nossa reverência ao nosso Salvador. Eu creio, eu reconheço que Jesus está aqui, presente, né, que o meu Rei Salvador está aqui, então eu me curvarei diante dele e adorarei Ele em espírito e em verdade. Ofertemos ao Senhor nesse dia, queridos irmãos, a mirra do nosso sacrifício, da renúncia de nós mesmos, né, do pecado, né, da mortificação, né, ofertemos a Ele o nosso coração, a nossa vida, né, como perfeito sacrifício de louvor. Ele merece, Ele é digno, né? Então, queridos, nos comprometamos, né, que esse encontro que estamos fazendo com Jesus mais uma vez nessa Eucaristia transforme o nosso coração e que você possa sair dessa igreja hoje, desse encontro com Ele, um homem novo, uma mulher nova. Não volte pelo mesmo caminho que você veio, não volte, né? Mas procura agora, iluminado pela presença do menino Deus, trilhar os caminhos que Ele preparou para você, né? E que Ele quer que você prossiga o caminho de santidade, o caminho da verdade, o caminho da entrega, da generosidade, do serviço, né? O caminho da gratidão, o caminho do amor. Amemos, queridos, amemos a Jesus com todo o nosso coração. Renunciemos todo pecado, todo mal, nos afastemos de tudo aquilo que ainda é obstáculo, é pedra de tropeço, né, na nossa vida, para que nós cheguemos aos céus. Não nos cansemos de procurar Jesus. Não nos cansemos. Façamos isso todos os dias, né? Busquemos o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar, diz-nos a palavra, né, de Isaías, né? Busquemos o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Então, avante, avante, queridos irmãos, né? Busquemos aquele que já está aqui em nosso meio, né, e que quer acolher-nos, né, que quer acolher-nos nos seus braços, né, no seu coração. Então, fixemos o nosso olhar no Senhor e procuremos amá-lo e servi-lo acima de todas as coisas. Peçamos, né, peçamos ao Senhor que Ele nos faça, queridos irmãos, seguir o mesmo itinerário, né, percorrido pelos magos, né, pelos magos do Oriente, e nos coloque, né, a caminho sempre, com alegria, com o coração cheio de esperança, com o coração cheio de fé, como quem não quer outra coisa a não ser amá-lo e servi-lo, né? Como quem não quer outra coisa a não ser amar e entregar a Ele o coração e a vida por inteiro. E que a luz da estrela, queridos, de Belém, nos conduza ao encontro do menino Deus. E após este encontro, possamos também nós, né, seguir o caminho da conversão, o caminho da santidade e também o caminho de uma vida nova, né, o caminho de uma vida nova. Então, é importante que essa palavra penetre no mais íntimo do nosso coração e nos faça tomar a decisão que precisamos tomar nesse dia. Escolher o amor, né? O amor quer ser amado. O amor quer ser amado. Amemos o amor, né, que é o Cristo, nosso Salvador, nosso Deus e Senhor. E com os magos, né, nos ajoelhemos diante daquele que nasceu para nós, né, e está nos braços da sempre Virgem Maria, Mãe de Deus, né, celebramos ontem na sua solenidade, mas também Mãe da Divina Providência, né, Mãe da Divina Providência, e que possamos oferecer a Ele tudo aquilo que falei agora há pouco, né? Nossa fé, né? A nossa reverência, a nossa adoração e também a nossa renúncia de nós mesmos, né? Por amor a Ele, por amor ao nosso Salvador. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.